No vídeo de hoje nós iremos ver o dia que o Stewie resolveu fazer de tudo para entrar na lista dos bonzinhos do Papai Noel, e o Peter acidentalmente presenteou o seu chefe com um broche da Lois. Após o Brian ter confrontado o Stewie sobre ele não estar na lista dos bonzinhos, pois durante toda a sua vida chegou a fazer diversas coisas perversas, o garoto então resolveu mudar o seu comportamento da noite para o dia, porém nesse meio tempo também chegou a fazer uma coisa terrível. Enquanto isso, Peter participava da troca de presentes do trabalho, e ao ter resolvido pegar um broche que estava em seu armário como presente, ele logo descobriu que o mesmo era uma antiga lembrança da Lois. O episódio começa com o Stewie escrevendo uma carta para o Papai Noel, e antes de pedir o presente ele resolveu escrever alguns elogios para o bom velhinho, falando que não podia ir direto para o que estava querendo. E após isso ele finalmente resolveu pedir o seu presente, e queria apenas a camisa que um famoso ator estava vestindo naquela foto, falando que não tinha ideia de onde era a mesma, mas tinha certeza que o Papai Noel saberia onde procurar, e termina falando que não queria ensinar o bom velhinho a fazer o seu trabalho. Ao mesmo tempo Brian chegava ali em seu quarto, mas logo foi chamado a atenção por não ter batido na porta, e ao questionar o que o garoto estava fazendo, Brian logo recorda que ele não podia esperar muito do bom velhinho, visto que definitivamente estava na lista dos travessos. Porém Stewie revela que o seu eu do passado talvez estivesse, mas o seu eu de agora estava com certeza na lista dos bonzinhos, e lembra que não tentava desviver a sua mãe já fazia um bom tempo. No entanto, Brian comenta que ele fez coisas terríveis em sua vida além de ter tentado desviver a Lois, e chegou a lhe dar vários exemplos de seus atos questionáveis, fazendo o garoto enfim cair na real sobre suas ações. Ao mesmo tempo que Brian lamentava ele estar na lista dos travessos, porém Stewie não iria desistir tão facilmente, e comenta que precisaria reverter essa situação antes do Natal. Enquanto isso, na cervejaria, o chefe de Peter relevava que tinha um anúncio importante para fazer, e resolveu fazer uma brincadeira chamada Elefante Branco, que consistia basicamente em uma troca de presentes entre os funcionários. E após mostrar a todos uma explicação de como funcionava a brincadeira, com o Peter questionando se a mesma seria obrigatória que todos participassem, seu chefe logo respondeu que todos eles teriam que participar, e os recordam que não iria permitir que trouxessem brinquedos íntimos como presentes. Porém, mesmo falando aquilo todos os anos, sempre apareciam daqueles brinquedos como presente. De volta em casa, Stewie resolveu esvaziar todo o seu arsenal de armas, com o Brian chegando ali após receber sua mensagem, e foi questionado se poderia lhe ajudar levando suas armas para o lixo, revelando ser o fim do Stewie maligno de uma vez por todas, enquanto Brian achava que ele estava exagerando com aquele lance da lista. Porém Stewie recorda que como ele apontou as coisas terríveis que chegou a fazer, o garoto resolveu que iria mudar após ter percebido que ele estava certo. Momentos depois, enquanto eles colocavam as armas nas latas de lixo, e o Brian descobria que uma delas estava cheia com as fraldas do Stewie, o garoto logo comentou que aquelas fraldas não eram suas, observando que as mesmas eram grandes demais para ele. E ao questionarem de quem eram todas aquelas fraldas, Peter logo apareceu ali se comportando de uma forma suspeita, e ao pedir que eles não falassem sobre aquilo nunca mais, logo fez os dois enfim descobrirem que as fraldas eram na verdade dele. Já de noite, enquanto assistia televisão com as crianças, e Lois apareceu ali perguntando quem iria lhe ajudar a decorar a árvore, Peter logo comenta que teriam bastante tempo para fazer aquilo, porém logo foi lembrado que estavam a um dia da comemoração da empresa, com ele acalmando a si mesmo pois ainda não havia comprado um presente, e logo recorda que não foi o único que deixou para comprar o presente de última hora. Oh, dude, I'm obsessed with gum resin. Nice. Okay, I guess this is my birthday and Christmas present. Momentos depois, Peter procurava por algo em seu armário que pudesse dar de presente, e logo se deparou com aquela caixa inusitada, descobrindo que a mesma já tinha algo dentro dela. Porém também chegou a pensar se a pessoa iria gostar do presente, e achou que seria melhor dar um cartão de Feliz Natal. Porém no final acabou decidindo que iria presentear com aquele broche. Já no outro dia, os funcionários estavam reunidos para comemorar o Elefante Branco, e após um comentário curioso do seu chefe, a colega de Peter, Angela, recebeu a oportunidade de ser a primeira presenteada, e em seguida seu chefe resolveu abrir o segundo presente, e por coincidência acabou pegando o broche que Peter havia encontrado, com ele chegando a comentar que gostou bastante do presente, ao mesmo tempo que Peter recebia uma mensagem da Lois, e descobria que aquele broche foi um antigo presente que ela ganhou quando criança, porém agora ela não estava encontrando em lugar algum da casa, e o Peter logo mudou o assunto para não revelar o que fez, mas felizmente ele também prometia recuperar aquele broche de qualquer maneira.
Já no outro dia, enquanto a família tomava café da manhã, Stewie apareceu ali se comportando de uma forma diferente, pois resolveu falar positivamente sobre todos que estavam presentes. Menos, é claro, a Meg, que nem chegou a receber um elogio sequer. No entanto, Brian logo percebeu o que estava fazendo, e o Stewie, por outro lado, só queria entrar na lista dos bonzinhos do Papai Noel, pois revela que até chegou a fazer uma doação mais cedo. Ao mesmo tempo, Lois apareceu ali falando sobre o seu broche, e revela que ainda não havia conseguido encontrá-lo, com o Peter por algum motivo comentando sobre o filme Titanic, e ao ter percebido um detalhe bastante curioso no mesmo, ele comenta que precisaria reassistir o filme o mais rápido possível. Em seguida, Lois conta a origem daquele broche em sua vida, falando que o mesmo lhe ajudou a passar por um momento bastante difícil, e que apenas queria usar o mesmo à noite na festa de Natal do seu chefe. No entanto, Peter continuou mentindo sobre o seu broche, e a aconselhou que fosse em uma daquelas lojas de mulheres. Hi, I'm looking for a chandelier and some bean soup mix. Every aisle. That's every aisle. Já de noite, Peter junto da Lois chegavam na casa do seu chefe para desfrutarem da festa, e então, após eles serem recepcionados pelo mesmo com alguns drinks, e a Lois questionar se o Peter gostaria de falar com alguns de seus colegas, ele logo mostrou não ter nenhuma animação para fazer isso, mas também acabou sendo pego de surpresa ao rever aquele mesmo broche. E ao inventar uma desculpa fazendo a Lois ir para um outro cômodo da casa, Peter logo resolveu ir trocar umas palavras com a mãe do seu chefe, e tentava de todas as formas pegar aquele broche de volta. Enquanto isso, a senhora revelava que seu filho havia lhe presenteado com o mesmo, com ele aparecendo ali e percebendo que o Peter acabou conhecendo a sua mãe, e em seguida resolveu convidar ela para uma dança, fazendo Peter entrar em desespero pois não sabia o que fazer para recuperar o broche, até que chegou a ser encorajado por aquela cabeça de alce pendurada na parede. Enquanto isso, em casa, Stewie se preparava para comemorar junto do Rupert o seu aniversário, até que Brian chegou ali de surpresa perguntando se teriam tempo para conversar, pois havia acabado de usar umas coisas e começou a se questionar sobre a vida. No entanto, suas dúvidas acabou levando a noite toda do Stewie embora, e algumas delas eram um tanto quanto questionáveis. Já no dia seguinte, Peter decidiu seguir o seu chefe junto de sua mãe com o objetivo de recuperar o broche, pois achava que assim iria saber o momento certo de agir, e chegou a realizar uma perseguição indo parar naquele lar para idosos. De volta em casa, enquanto Stewie escrevia uma outra carta para o Papai Noel depois de ter mudado, Meg acabou chegando ali com uma de suas armas que achou no lixo, o que resultou com o garoto disputando com sua irmã para que o devolvesse a arma. Mas ao invés disso, Stewie acabou vaporizando a Meg por completo, e esperava que o acontecimento não chegasse até os ouvidos do Papai Noel. Já de noite no bar, Peter, ao questionar se seus amigos tinham planos de Natal, logo revelou que precisaria de sua ajuda para recuperar o broche da Lois, com Quagmire falando sua famosa frase ao saber que iriam invadir o quarto de uma mulher. Um tempo depois, enquanto Stewie tentava consertar o que havia feito, Peter e seus amigos enfim conseguiam entrar naquele lar para idosos, e facilmente chegam a recuperar o broche que Lois havia ganhado. De volta em casa, Stewie terminava de escrever a sua carta para o Papai Noel, até que chegou a reparar na meia com o nome da sua irmã, e resolveu abrir o coração escrevendo a verdade para o bom velhinho, revelando que trocaria o seu presente para ter a Meg de volta, o que na manhã seguinte resultou com ele a reencontrando, e mesmo que ela tivesse vindo com um leve defeito, Stewie comenta que ao menos tinha sua irmã de volta, ao mesmo tempo que Peter mostrava o seu presente para Lois, e ela descobria toda a verdade sobre o que ele acabou fazendo a Lois querer devolver aquele broche para a mãe do seu chefe, mas no fim das contas acabou mandando a inocente senhora para jogar no Vasco.